Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira no Bardalos Comedy Arte, Centro de Natal, 17h30, uma entrevista com alguém que faz a arte, quem que faz a cultura, enfim, que faz o Rio Grande do Norte crescer. E no programa de hoje eu tenho a alegria de estar aqui com o cantor, compositor, produtor cultural Fernando Luiz. Oh, a quem legal. vou receber. Fernando Luiz, uma alegria tê-lo aqui no Conversa de Botequim. Você está alegre? Muito. A minha alegria é em dobro, entendeu? Oh, coisa boa. Porque eu tenho acompanhado alguns programas daqui, cara, é muito importante esse tipo de espaço, exatamente porque é um mosaico, né? É um mosaico cultural, mostra tudo. E para mim é uma honra muito grande, um prazer muito grande estar aqui, porque eu tenho certeza que esse programa é muito importante pelas redes sociais, pelo Facebook, principalmente para quem faz cultura sem discriminação. Essa aqui é a verdade. Isso, sem discriminação. É verdade. E é uma alegria tê-lo aqui, como eu falei, só registrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, assistente de produção Ananda Carvalho e o apoio logístico, como sempre, de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Nós estamos aqui no Bardalos Comedy Arte, Centro de Natal. Quem estiver pelo centro pode vir aqui para comer alguma coisa, beber alguma coisa. Quem está em casa assiste pelo meu Facebook e, como sempre, pode fazer perguntas. Faça perguntas que o Fernando vai respondendo aqui. Eu vou fazer aqui um monte de perguntas. Será um prazer. E lembrando que a gente tem apoio da Durli Sindicato, Anoreg, Sinmed, Sindipetro, Quintas Literárias da Manimbu e também da Brahma de Pesquisa e Comunicação. Fernando, pergunta tem um monte aqui. Porra, legal. Vai ser mais um bate-papo que uma Com entrevista. certeza, informal, bacana. Muito, muito. Fernando, a trajetória de sua vida é fantástica. Legal. Tem coisas que eu não conheço, mas o básico eu conheço, né? Eu acompanho a sua carreira desde sempre. Vou até confessar umas coisas aqui sobre minha relação com sua música. Vai ser bacana. Mas, Fernando, como é que você começou na música? Era uma coisa de família? Você, desde criança, já tinha ouvido musical? Você gostava de cantar? Como é a relação de Fernando Luiz com a música? A minha relação com a música é interessante porque eu sempre gostei da música. Mas na minha família não tem ninguém que tenha uma tradição musical, ninguém. Mas desde cedo aquela história, né? Cantava na igreja, assistindo às músicas convencionais das missas. Mas aquela vontade de cantar. Aí um dia, eu morava em Nova Cruz, 1964. Mas você é natalense. Nasci em Natal. Você nasceu em Natal e foi lá em Santa Cruz. Morei em Nova Cruz, foi verdade. Isso. Morei em algumas cidades e Nova Cruz foi importante para mim porque foi a época da minha adolescência, onde tudo começa a acontecer, não é verdade? Aí um dia eu tinha vontade de cantar em público e um dia foi um amigo meu, foi um garoto chamado Iraquitã de Brito, foi cantar no Comercial Atlético Clube num domingo, tinha um programa amanhã só marca ouro. E o Iraquitã era um menino cantor, aí ele cantou Granada, Granada, vozeirão, aí eu fiquei impressionado. Aí eu pedi ao diretor do clube para me dar uma oportunidade. Aí eu fiz a minha primeira apresentação em público em Nova Cruz, no dia 12 de agosto de 1964, eu tinha 12 anos. Nossa. Aí me empolguei, cara. Aí foi o quê? Dia das Mães, festa nos colégios, e eu comecei a me animar, as serenatas, que na época tinha, apesar da repressão que existia, tinha a partir, até 10 horas você podia fazer, serenatazinha, entendeu? Comecei a me animar, a me interessar, e a partir de então, todos os anos, quando eu vinha a Natal de férias, uma vez por ano, eu participava cantando como calouro da Sabatina da Alegria. Primeira vez eu fui lá, ganhei um corte de tecido da Girafa Tecidos, entendeu? Fui o primeiro colocado, e o Rui Ricardo, que era o apresentador, me convidou para ser um cantor permanente. Eu era permanente, mas era só uma vez por ano, quando eu vinha nas férias. E a Sabatina da Alegria era transmitida pela Rádio Nordeste. E eu ficava encantado, meu Deus do céu, pô, todo o estado está me ouvindo. E eu criei o gosto pela música, até que em 69, quando eu vim para Natal, entendeu? Para estudar, eu tinha 17 anos, eu fui convidado por João de Oreste para fazer parte dos Apaches. E os Apaches. Eu cantava na Rádio Poti, também no Vesperal de Atrações. E João de Oreste tocava, os Apaches tocava nesse Vesperal de Atrações. E eu comecei a cantar nesse Vesperal de Atrações, e quando André Silva, o cantor do conjunto, foi embora para o Rio de Janeiro, aí João me convidou, quer cantar nos Apaches? Foi a minha primeira grande oportunidade, foi João de Oreste que me deu. Vim de Nova Cruz, sem conhecer assim a vida artística de Natal, muito antenado, mas principiante, e João de Oreste confiou em mim. Foi então minha primeira grande experiência como cantor profissional. E como é que foi a experiência nos Apaches? Foi arretada, cara. Por quê? A banda de baile na época tocava tudo. De Beatles, você copiando a letra e lendo, fazendo a leitura literal, que é terrível,
copiava e gravava a samba enredo, entendeu? Bossa nova, tudo. Era aquele show de 3 horas. Era 2 horas, mais meia hora de luz negra de intervalo, depois tinha a segunda parte, que era só música lenta. Eu cantava Bee Gees, imagina quando é Bee Gees. Eu tenho até uma história interessante para contar, que eu levei, quando eu comecei a cantar nos Apaches, eu fiquei muito conhecido, eu tinha um fã-clube na época, né? Uma vez eu entrei no ônibus Roca Quintas, aí tinha assim, escrito na cadeira na minha frente, Fernando Luiz, cantor dos Apaches, eu te amo. De cara, porra, no ônibus Roca Quintas, foi uma onda. Aí comecei a grande experiência. Uma das grandes lições, são duas, o circo também, depois eu falo sobre o circo. Sim. Conjunto de baile e circo. O conjunto de baile, primeiro eu cantava tudo. Apesar que eu sempre tive alma romântica, ouvia a Rádio Católica de Campina Grande, tinha postal sonoro, mas a gente ensaiava de terça a quinta, todos os dias, de tarde, ensaiava, e nos fins de semana no baile. Você aprende tudo, tem muita vivência, cara, muita vivência. E foi para mim um tempo de muita experiência. Eu fiquei 4 anos nos Apaches, 4 anos, aprendi tudo, lidar com o público, entendeu? Inventar umas coisas, entendeu? Cantar em inglês sem falar inglês. Porra, uma vez eu fui fazer... Tinha um teatro Old, que era no Alecrim. O Old era um teatro que tinha... Depois José Figueiredo comprou, passou lá no Alecrim. Sim. E eu fui fazer lá uma apresentação que eu inventei de cantar Love Story, lendo a cópia da música em inglês escrita por mim. Nossa. Sem nenhuma sílaba em inglês. Aí passou um sacana de um arrumador, que hoje é o Holden, que eles chamam, né? Tropeçou na partitura, eu cantei lendo, cara. E quando o cara tropeçou, que derrubou a partitura, eu comecei a inventar um inglês na hora. Where do I begin to tell the story of my family? Cara, porra, eu cantando e dizendo, meu Deus, eu estou sendo escutado no estado todo, mas eu tirei de letra e não podia parar. Então, até nisso foi importante aprender a se virar, entendeu? A enfrentar as dificuldades. Grande escola foi essa parte para mim. Que maravilha. Tá. Fernando, assim, muito jovem ainda, eu sei que você foi tentar sorte no Rio de Janeiro. Foi em que ano, mais ou menos, e como é que foi essa experiência no Rio? Rapaz, você chegou aí por Chacrinha. Foi. Não foi o Calouro Exportação? É verdade. Como é que foi isso tudo? Chacrinha, Rio de Janeiro. Olha, na época dos conjuntos de baile, os cantores, com raríssimas exceções, nós cantores, o que era que fazíamos? Nós procurávamos cantar o máximo parecido com as músicas originais. Por exemplo, Bee Gees. Eu não cantava no tom do Bee Gees, nunca tive competência para falsete. Aí eu comecei a me acostumar a todas as músicas que eu aprendia, eu adaptava para o meu tom, porque eu tinha em vista o seguinte, um dia eu vou ser cantor solo. Eu não vou ser cantor de baile a vida toda. E fiquei 4 anos nos Apaches, até que em 1974, um amigo meu das Quintas, Daniel, estava morando no Rio, e eu disse, Daniel, eu queria ir para o Rio de Janeiro, tentar uma sorte. Ele falou, rapaz, eu estou aqui numa casa de uma pessoa amiga nossa, lá de Canguaratama, mas tem um lugar para você aqui. Aí eu fiz uma festa para me despedir dos Apaches, comprei a passagem de ônibus, Carlos Alberto me ajudou na época, deu a metade do dinheiro, e eu fui para o Rio de Janeiro de ônibus. Já tinha em mente 2 músicas para cantar no Chacrinha. Uma era Retalho de Cetim, de Benito de Paulo, que não era muito minha praia, que eu não sou cantor de samba, e outra era Mal Mal, de Moacir Franco. Aí cheguei no Rio num dia, na segunda-feira seguinte eu já estava na fila da Urca no programa do Chacrinha, para me inscrever como calouro. Sim. Eu cantei pela primeira vez no Chacrinha como calouro na última semana de dezembro de 1973. Sim. 73. Fui o melhor da noite. Ganhei uma TV preto e branco. Maravilha, foi uma vitória para mim. Claro. Cantando Mal Mal, Moacir Franco. Aí depois fui o melhor do mês. E no final do ano tinha os 12 melhores classificados para disputar a grande final. E eu fui classificado para a final. No dia 3 de janeiro de fevereiro de 73. Só que, porra, cara, muita história. Só que era assim de Almeida, no dia da final, quando os calouros começaram a cantar, ela disse, Chacrinha, ninguém aí canta nada. Esse de Natal é o pior que todos. É o mais fraco que tem, não vou votar em ninguém, não. Aí Chacrinha tinha passado 15 dias divulgando na imprensa, assim, foto minha no jornal O Dia e tudo, que aquele era o melhor programa de calouro do Brasil. E ela cometeu a inocência de dizer isso. O que é que o Chacrinha fez? Tirou Araci do júri por minha causa. Tu acredita? Por minha causa. Antes dele, naquele dia, depois daí não voltou mais. Aí o que o Chacrinha fez? A senhora respeite, esse garoto chega aqui de tarde, passa 10 horas ensaiando, cantando. A senhora está fora do júri. Maestro, meu filho vem cá cantar.
Aí me chamou e disse, Pedrotti era um maestro que tocava com era trombonista, tocava com Elba Sambado. Elza Soares. Aí eu comecei a cantar, bem, se for pro nosso meio, ele tocando comigo, né? Aí ele perguntou, 1 a 1, esse rapaz desafina? Não, ninguém desafina. Aí o produtor, o maestro, que era a Luiz Mendes, que era o arranjador, que ia comprar os calouros, disse, ninguém desafinou. E esse calor aí, de Natal, é um dos melhores de todos os tempos. Aí Chacrinha, então Araci tá fora do júri. Tirou ela do júri, por minha causa. Pronto. Aí eu voltei, na semana seguinte, eu voltei, na final, né? Aí eu cantei a mesma música. Ah, nesse dia o Chacrinha me cantou, olha, me arrepia até hoje, no camarim. Tinha uma assistente dele chamada Adelaide, olha, o velho guerreiro quer falar com você. Aí eu entrei lá, ele estava sentado assim, com um ventiladorzinho em forma de avião, tomando vento assim, ó. Não tinha ainda ar-condicionado, pelo menos lá não tinha, né? Aí, que era na TV Tupi. Aí ele me disse, só disse uma frase, meu filho, você é de onde? Sou de Natal, seu Chacrinha, seu Chacrinha. Seu Chacrinha. Olha, vou lhe dar um conselho, não mude a música. Só fez dizer isso. Já tinha um filho, né, bicho? Eu já tinha. Nossa. Aí eu fui, ganhei um carro, na semana seguinte ganhei, aí ele adiou o concurso, ficou para outra semana. Eu fui e ganhei um carro. Era impressionante que era o auditório todo contra mim. Tinha um cara chamado Augusto César que cantou Vanderlei Cardoso. Quanta saudade tenho de você, minha namorada. Um grande sucesso. Só que o auditório estava todo por ele. Ele era de Niterói e na plateia só tinha 4 fãs meus. Um, Carlos Alberto, que foi de Natal, Giliardi, que foi com ele, e 2 amigos meus do Rio de Natal que moravam no Rio. Todo mundo contra mim. Mas aí, meu irmão, com toda a família, foi uma lavagem, foi 5-2. Nossa. Eu ganhei, e ali o Chacrinha, muito inteligente, o que é que ele fez? Meu filho, você topa dividir o prêmio? Claro que eu. Lógico, seu Chacrinha. Era um Fusca o prêmio. Aí o Fusca eu ganhei, mas quando eu fui receber o dinheiro, eu recebi a metade do dinheiro, entendeu? Depois eu voltei lá na semana seguinte para receber a chave, coisa simbólica. Então, foi uma grande experiência. Aí eu fui cantar na noite, cara. Foi outra novela. Noite do Rio de Janeiro. Nas boates, Praça Mauá, Lapa. Só que eu era muito ingênuo, cara. Quando eu cheguei lá, eu passei a ser hostilizado. Porque eu entrei assim, ó, com o rei na barriga, entendeu? Porque ganhei no Chacrinha, mas eu tinha grandes cantores na noite já. Eu cheguei na noite do Rio de Janeiro, aí primeiro conheci Alcione tocando trompete na boate Bolero. Nossa. Depois conheci Elimar Santos imitando Maria Bethânia, todo de branco, cantando na boate Carrossel. Nossa. Só fera. E eu era um estranho no ninho, né? Aí comecei, inclusive, a conhecer ídolos da minha infância, que era Carlos Alberto, o rei do Bolero, né? É outro Carlos Alberto. E eu sofri muito na noite. Sofri pra caramba, não tinha espaço. Comecei a cantar, ganhando mixaria, uma dificuldade grande, mas eu fiquei na noite durante mais de um ano ainda. Para sobreviver. A experiência é tudo, pra vida toda, né? É tudo. E eu na Praça Mauá, e nas outras boates, eram os cabarés da época, sabe? Tinha as menininhas lá, de programa e tudo, que eu fiz amizade com várias delas, entendeu? E não tinha nada demais. Era tudo assim, em termos de amizade. Era uma solidariedade mútua. E eu era muito bem tratado por todos. Entendeu? Aí foi uma grande experiência. Eu passei mais de um ano na noite, sofri pra caramba, mas aprendi. Nossa, e a volta para Natal? Como Rapaz, é que foi isso? Você cansou do Rio? Olha, teve problema? O que aconteceu? Problemas eu tinha, vou chegar lá. Como foi minha volta para Natal? Eu cantei na noite, mas eu não me adaptei porque eu tinha que cantar a música dos outros, não tinha repertório, né? E para mim era difícil, porque eu queria ter a minha própria carreira. Aí fiquei na noite ainda 3 anos na noite. Aí um dia encontrei com um amigo meu nos Arcos da Lapa, e ele me levou, por acaso, durante o dia. É Rui Ricardo o nome dele, é um grande amigo meu até hoje. E ele era vendedor do Abril. Aí eu encontrei com ele à tarde nos Arcos da Lapa. Eu ia lá para o escritório de Marcos Peter, que é um grande cantor da época, levar uma fita cassete para ele me ouvir, para ele me levar para uma gravadora. Encontrei com esse meu amigo Rui, que me convidou para ir para Abril Cultural. Ele fez um 71 em cima de mim, e disse que era para ser divulgador, porque se dissesse que era para vender livro, não ia, né? Foi a melhor coisa da minha vida depois, em termos profissionais, na época até então. Por quê? Porque na Abril foi outra escola para mim. Aí no ano seguinte, 2 anos depois de cantar à noite, eu fui trabalhar na Abril Cultural. Foi minha grande experiência. A volta para Natal. Fui fazer uma abertura de praça em Brasília e encontrei com o Carlos Alberto, que já era deputado federal. Eu encontrei com ele e ele disse, Fernando Luiz, você não tem vontade de voltar a cantar, não? Ele já tinha descoberto Carlos Alexandre e Giliardi.
Eu disse, tem. Não, vamos para Natal, para onde você vai para Natal, e aí eu levo você para gravar na RGE, onde eu já levei Carlos Alexandre e Giliardo. Aí meus olhos brilharam, né? Aí eu terminei o ano lá e voltei em 1980, eu voltei para Natal. Fernanda, que é carioca, Fernanda, poucas pessoas sabem disso, ela nunca escondeu que era de Natal, mas ela nasceu no Rio. Ela tinha 10 meses e meu filho mais velho tinha 5 anos. Voltamos para Natal. Aí Natal foi outra história. Aí foi um recomeço, por quê? Porque eu já era conhecido no estado, mas não tanto, já tinha passado alguns anos do calor de exportação, ninguém lembrava mais. E eu fui na Abril Cultural trabalhar como vendedor. Cheguei até gerente adjunto. Outra grande história foi, eu era campeão de venda na Abril. Eu fui 2 vezes campeão Brasil na Brasil. Conseguia conciliar com a carreira de cantor ou não? Ou você deu um tempo? Quando eu comecei a cantar, que eu comecei a vender na Abril Cultural, sim, no princípio era difícil, porque eu estava na noite até 3 da manhã, tinha que estar às 7 horas na Abril para começar a assistir a reunião, eu vinha para casa, dormia um pouco, voltava para trabalhar. Passei ainda uns 6 meses assim, aí não aguentei. A estrada foi muito grande, comecei a viajar, aí deixei de cantar na noite e fiquei só na Abril Cultural. Até que veio esse convite de Carlos Alberto. Quando ele me convidou, eu já estava 3 anos na Abril Cultural. Aí eu esperei terminar o ano, vim com Fernanda para cá, vim com minha esposa para cá, meus filhos pequenos, e fui trabalhar no jornal que ele criou, chamado Folha da Manhã. Só que eu não sabia que o jornal era semanal. Meu irmão, eu fui trabalhar como gerente comercial, enquanto esperava a oportunidade de gravar, sim, na IGE. Meu irmão, quando eu cheguei que eu descobri que o jornal era semanal, já foi um impacto. Olha, Diário de Natal, Tribuna do Norte, Folha da Manhã semanal, e eu vendendo. Foi um sufoco, um desespero. Imagina. Aí eu fiquei um tempo lá e depois não aguentei mais. Aí falei com o Carlos Alberto, eu quero ir embora, vou voltar para o Rio, as portas estão abertas lá, e eu queria voltar para o Rio de Janeiro. Aí ele falou, fica à vontade, você que sabe, as portas estão abertas aqui, mas aí eu realmente não quis. Oswaldo Garcia, que era parceiro de Carlos Alexandre na música Feiticeira, me chamou, era deputado estadual já, e disse, Fernando, você quer ficar aqui? Se você ficar aqui, eu consigo gravar um disco com você. Eu digo, opa! Eu desisti de voltar para o Rio, fiquei em Natal, aí foi quando eu gravei meu segundo disco. Quando eu estava na Tipicá, quando eu estava na Abril Cultural, ainda em 74, eu gravei um compacto pela Tipicá, 2 músicas que eu tinha gravado no LP Reencontro, promovido por Cortez Pereira, sim, e não aconteceu nada nesse compacto. Vendeu 50 cópias. Nesse ano que eu ia voltar para o Rio, que o Oswaldo Garcia pediu demissão no jornal, e o Oswaldo Garcia sugeriu que eu ficasse, que ele iria fazer um compacto comigo. Ele pagou uma matéria para eu gravar 2 músicas. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, e levei as músicas numa fita cassete e fui procurar Ricardo Silveira, que era produtor do Chacrinha quando eu ganhei. Então já não estava mais no Chacrinha, ele era divulgador da Odeon. Aí eu peguei o ônibus, fui para o Rio, levei a fita e procurei Ricardo Silveira. E ele me deu a oportunidade. Então, as 2 músicas, eu lancei um compacto simples, pela Odeon. Aí o Miguel próprio dos Fibres falou assim para mim, cara, você vai ser queremos fazer de você um produto para competir com um conterrâneo seu, que é o sucesso, que chama-se Carlos Alexandre. Eu digo, maravilha. Gravei o compacto foi lançado, vendeu 1.680 discos, já foi eu tinha vendido 50 no outro, de né? 50 para 1.000. Porra. Aí eu trabalhei, viajando de ônibus, trabalhei Natal, João Pessoa, Recife e Maceió, com a metade das despesas pagas pela gravadora e o trabalho de divulgação. Esse disco vendeu, teve uma vantagem razoável, né? E eu me preparei para gravar o LP, comecei a escolher o repertório, só que Miguel saiu da Odeon para a RCA na época. Aí ele dispensou uma série de pessoas, de artistas, inclusive eu fui dispensado junto. Eu não sabia que eu ia ser dispensado, não tinha mínimo. Aí fui dispensado, fiquei na rua, sem gravadora, foi. Aí foi uma decepção grande, porque eu fiquei sem gravadora, fiquei desarmado, dizendo para todo mundo que no Natal que ia gravar um LP e tudo, com as músicas escolhidas, mas não deu certo. Aí eu tive que me recolher, ficar caladinho, e um cara chamado Assis de Paula me deu uma grande oportunidade, me deu um emprego na Rádio Trairi, como disc jockey. Aí eu desisti de abandonar a música, mas continuei cantando nas boates, e quando eu fui para o programa de rádio, tinha muita audiência, e os circos começaram a me levar para fazer show, os circos. Pano de roda, circo descoberto, tomara que não chova, eu viajava de ônibus. Porra, foi uma onda, meu amigo, foi uma onda. E fiquei um tempão.
desistindo da carreira e vivi momentos assim incríveis no circo. Uma vez eu fui fazer um circo lá em Touros, fui de ônibus, aí até Ceará-Mirim, depois de Ceará-Mirim, aliás, fui até Touros de ônibus, né? Não tinha nem estação rodoviária, era um deserto. Quando eu cheguei lá, na cidade, era um ponto de ônibus, era um ponto de apoio. Quando eu desci do ônibus, a primeira coisa que eu vi foi uma foto minha em preto e branco, ao lado do Chacrinha. Eu mandei fazer uns cartazes em preto e branco, do Chacrinha para o Nordeste. Isso. Aí eu ia fazer show no circo e isso que eu divulgava. Quando eu desci no ponto de ônibus, a primeira coisa que eu vi foi uma foto minha lá, do Chacrinha para o Nordeste, hoje no circo. Cara, pô, aí eu já fiquei sem graça, né? E o filho da mãe do cara do circo não foi me pegar na rodoviária. Não, eu fiquei sozinho, sem saber o que fazer. Aí tinha um menininho assim, eu disse, meu filho, onde é que está o circo aqui? Bem caladinho no vídeo dele. Mas o menino, o que é que ele fez? Olhou para mim, olhou para fora, o cantor chegou! Aí o cantor chegou, meu amigo, porra. Aí eu saí com a cara de condenado à morte, assim, andando para direção ao circo. E uns 30 meninos atrás de mim, o cantor chegou, o cantor... Meu amigo... Foi escoltado no circo. De noite não entrou uma pessoa. Por quê? Porque eu já tinha sido visto, eu não era mais novidade, desgastado. Nessa noite, eu dormi no picadeiro do circo. Meu travesseiro foi uma bolsa Samsonite, gostou? Samsonite, que eu usava na Abril, que estava como vendedor, com um violão nas costas. Usei a bolsa como travesseiro. Meu jantar foi peixe e agulha com farinha. Nossa. Era a alimentação do pessoal do circo. E eu não tinha dinheiro para voltar, de ônibus. E não tinha ônibus. Aí o cara, rapaz, amanhã de manhã tem um carro da feira, que vai para Ceará-Mirim, tu quer ir? Eu quero. O pessoal do circo fez uma vaquinha, me deu o dinheiro da passagem. E eu vim de carro, no carro da feira com os feirantes. E aí, cantor, como é que foi o show ontem? Meu irmão. Cheguei em Natal, aí fui para Ceará-Mirim, peguei ônibus para Natal, cheguei em Natal, fui a pé da rodoviária até a minha casa no Alecrim. Quando eu cheguei, qual foi a primeira pergunta que minha esposa fez? Trouxe algum dinheiro? Ai, meu Deus. Hoje eu rio, né? Hoje mas na época eu quase chorei. Amigo, que pois história. Foi. Aí eu fiquei na Natal trabalhando em rádio, né? Durante esse tempo todo. Até que um dia, já em 84, um divulgador da gravação de Belém, eu tinha desistido, aí eu digo, não vou mais procurar gravadora. Eu vou cantar em circo, seja o que for, o que Deus quiser. Aí comecei também a ser o discotecário da Rádio Trairi. Eu não vou mais cantar. Aí eu pensei. Aí um dia o divulgador da gravação de Belém veio ao Natal divulgar um cantor chamado Ari Santos, que era irmão de Carlos Santos. Quando chegou em Natal, deram logo meu programa como referência. Meu programa tinha muita audiência. Eu trouxe umas ideias do Rio de Janeiro, né? O sucesso em cores vivas, entendeu? Música amarela, música verde, ligue para Trairi e dê o seu voto aqui. E tinha audiência. E esse cara foi lá na rádio para fazer o sorteio de uma panela de pressão para quem acertasse o nome da música de Ari Santos. Quando ele chegou na discoteca da rádio, um amigo meu chamado Ailton de Souza fez uma coisa que eu até hoje sou grato a ele. Ele disse assim, Otávio, vem aqui, por favor. Você sabia que esse locutor aí, ele é cantor também? Ele disse, não. Ele falou assim, não sabia não. Ouça aqui o disco dele. Aí botou o meu compacto, que eu tinha gravado 2 anos antes. Onde é que ela está? Eu não sei. Para onde ela foi? O cara ouviu o compacto e disse, rapaz, esse cara canta demais. Ele não quer fazer um disco não da gravação. Moral da história. A gravação estava surgindo na época. Tinha contratado Alipe Martins para produzir um LP com Luiz Carlos Magro. E eu chorei por você, meu grande amor. Só que o Luiz Carlos Magro morava no Rio de Janeiro e não queria gravar em Belém. Aí a gravação, não, então não grava, só grava se for aqui em Belém. E ficou sem gravar. E Alípio, que Deus o tem em bom lugar, mas era um cara competente, mas que gostava de dinheiro, e com razão, não estava errado, ele já tinha recebido o dinheiro da produção antes. E estava uma vaga para um cantor gravar na gravação. Aí, ó, eu já tinha feito Garotinha, sem pretensão nenhuma. Foi numa noite linda, imaginei uma cena do interior assim, da roça, enfim. Aí eu fui para Belém do Pará, fui de avião e tudo. Caramba, um mês de lançado, 84 mil LPs vendidos. Aliás, 9 mil LPs vendidos. Um mês de lançado. Estouro. Sem jabá, pô. Aí é o quê? Muita sorte, não. Consequência do trabalho. Da batalha. A gente vai falar muito sobre Garotinha. Deixa eu ler os comentários aqui, não tem coisa dessa aqui. Silvia Benigno, que maravilha, Silvinha. Ela estava aqui no Bardalos semana retrasada.
Que maravilha, bom rever Fernando, parabéns pelo programa, valeu Silvia, obrigado, um abraço para você, abraço para Ângelo Angolano, Ademil de Gonzaga, Ademir, Fernando Luiz, você também é show, saúde e sucesso. Obrigado. Valeu, Ademir, abraço para você, Buiú. Fernando Vanderlei, o implacável do vinil, aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Eu conheci o João da Praia lá no Chacrinha, depois eu conto para você essa história. Isso. E o Ricardo Buiú, já citado aqui, entrevista show, valeu, Buiú. E Fernandinho de novo aqui. Eu vou ler todos, aí eu peço aqui, tá, Fernandinho? Roberto Homem, direto de Brasília. Estou emocionado vendo uma dupla fantástica e importante para a cultura potiguar. Fernando Luiz é um dos artistas mais emblemáticos da nossa música. Cefas, um dos principais... Não, Cefas não. Também um dos principais intérpretes de tudo que é bom do nosso RN. Massa, valeu, Roberto Homem. Vem aqui no Barbalos quando você estiver aqui em Natal. Apareça, né? Apareça. E Maura Rosângela assistindo aqui. Parabéns, Fernando Luiz. Tem notícias de Rafael do Relu. Do Remi. Meu amigo até hoje, é meu amigo até hoje. Aí tem uma de Fernandinho, deixa eu ler aqui, então vou esquecer. Por favor. Então vamos lá, ela quer notícias de Rafael do Remi. Falei com ele hoje, viu? Falei com ele hoje pelo WhatsApp, viu? Do Remi, meu grande amigo. Ele me acompanhava nos circos. Eu cantava e a esposa dele ficava na portaria, junto com minha esposa também, né? E a gente fez muito trabalho junto. Meu amigo até hoje. Que bacana. E Fernandinho tá dizendo... Fernando, fale do cara do violão que só tinha uma corda. Tem isso, né? Tem. Aí, no dia que eu cantei no Chacrinha a primeira vez, a gente chegava lá na Urca de 1h da tarde. Eu cheguei lá, tinha 47 pessoas para cantar. Como é que funciona? Você vai lá, aí o maestro, a Luiz Mendes, de cara, ele identificava já quem era que cantava bem, entendeu? E aqueles que tinham perfil para serem buzinados, ficava já separados e vestiam a roupa mais espalhafatosas. E eles cantavam sem saber que ia ser buzinado, mas já ia com a buzina, o Chacrinha já sabia que ia ser buzinado. E chegou um cara lá com um violão com uma corda só. Na hora, antes de nós, eu chegava 1h da tarde, quando eram as 4h, a gente começava a ensaiar, e chegou um cara com um violão com uma corda só. Um moreninho, um negro, né? E ele com aquela corda... Tum, 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 tum. Aonde a vaca vai, tum, o boi vai atrás. Aí ele cantando lá, foi um sucesso lá na fila, né? Na hora de cantar, ele perguntou ao maestro, eu vou cantar uma música minha, pode, maestro? Pode, meu amigo, uma cara abusada. Aí ele começou a cantar, tum, 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 aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aí o maestro, meu amigo, com essa música, você não vai chegar nem no boi, nem na vaca, e nem no programa do Chacrinha. Dispensou o cara. Meu amigo, aí a Copacabana descobriu o João da Praia. A gravadora Copacabana contratou o João da Praia. Ele foi contratado pelas Casas da Banha. Estourou com essa música no Brasil inteiro. E eu cantando na noite para sobreviver. Eu ganhei no Chacrinha. No ano seguinte eu não tinha onde morar. Depois que ralar na noite, não tinha onde morar. E ele com violão de uma corda. Estouradíssimo no Brasil todo. Vendeu mais de 100 mil compactos. A vida como é que é, né? E virou refrão. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Porra, a história, e para mim foi uma grande lição também. Eu cantando na noite, entendeu? Chegava lá ralando e o cara estourado no Brasil inteiro não conseguiu cantar no Chacrinha. Então, contada é a história, Fernandinho. Fernando, agora vamos falar de garotinha, mas eu vou dar o meu depoimento pessoal aqui. Fica à vontade. Fernando, eu tinha de 13 para 14 anos, morava ali na Rua Trairi, com amigos que até hoje são meus amigos, alguns. Uhum. Alguns, quando viram que eu ia entrevistar você, disseram, Cefa, lembra daquela época? Naquela época, assim, meus pais gostavam muito de música. Então eu tinha acesso a Belchior, Chico Buarque, Caetano. Gostava também, Bee Gees, música internacional, já Queen já fazia sucesso. Aí um dia a gente brincando lá, todo mundo com 13 anos, moleque de 13 anos, um amigo nosso, se eu não me engano, é Agenor, lá de Goianinha, mas que morava na Trairi na época, chegou com uma música. Uma música aqui, ele ia muito interior, então ele tinha aquela música de vaquejada, que o irmão dele correu vaquejada. Aí ele botou uma fita, não era nem disco, era fita. A gente levava pra quadra pra brincar lá embaixo, e botava. Só que eu gravava trilha sonora de filme, eu gravava Bee Gees, outro gravava Scorpions, tinha apresentado Rock in Rio. E ele começou com uma música, Foi Numa Noite Linda. Aí, gente, que música estranha. Aí de onde? Não, ele é daqui. Os meus pais até conhecem. Aí todo mundo, o quê? Conhece. Mas não existe música aqui em Natal.
É impressionante. A gente tinha 13 anos. Pois é, outra mentalidade. Então foi a primeira música de um autor, assim, um autor potiguar. A música foi um sucesso absoluto. Foi. Todo mundo conhecia a garotinha. Então, fazendo esse lado lúdico meu, da minha experiência pessoal, como é que foi aquela experiência de garotinha, Fernando? Rapaz, garotinha é o seguinte, eu vou tentar resumir aqui, minhas histórias são muito longas. Sim. Mas antigamente, quando Pitimbu era um sítio, Pitimbu. Aí eu me lembro, isso foi em 71, veja quanto tempo foi. Eu me lembro que uma vez eu fui a um piquenique com a namorada minha no Pitimbu, e quando eu passei num sítio, tinha uma menina assim, na janela, com aquele olhar assim, eu passei e nem me toquei. Depois, o Taiguara fez uma música que fala na menina na janela. Aí eu fui associando, e alguns anos depois, eu já em Natal, de volta pela segunda vez, quando começou a surgir esse ritmo da lambada, né, eu me lembrei dos circos, que eu ia e tocava muito mambo. Aí eu fiz essa música pensando na imagem da menina do interior, entendeu? E também pensando no ritmo latino. É tanto que a introdução da garotinha parece que o mambo, aquela música que é de Pérez Prado, o mambo quente, quente do Ceará. Aí a introdução, eu na hora dei ideia ali, bota a introdução que lembra o mambo, aí ficou, e a música foi um sucesso absoluto. Então, Garotinha surgiu assim, do dia para a noite, e eu fiz a música sem pretensão. Esse aqui é interessante, sem pretensão comercial, sem nada. Fora só fui show nos circos. É tanto que meu primeiro LP só tem 3 músicas minhas. É essa, Saudade Machucante, né, que é minha de Oswaldo Garcia, e também Fique Comigo. Que se eu puder, eu mostro um trechinho daqui a pouco. Claro que sim. Veja bem. Então, aí Garotinha surgiu assim. A música tem 4 minutos, tinha tudo para não acontecer, foi uma coisa despretensiosa. Agora, na minha leitura, ela traz uma coisa lúdica, porque ela tem um pouco assim do que foi a literatura brasileira num determinado período, que fala nas coisas do interior, entendeu? Tinha até um escritor muito conhecido, não lembro dele agora, nem vou arriscar para não errar aqui, que ele pertenceu a um movimento que falava no interior, nas músicas, e a música virou uma magia. Foi numa noite linda, eu me lembro ainda, no interior, naquela casinha, uma coisa poética, sem apelação. Amigo, foi um sucesso absoluto. Então, eu não esperava. Quando cheguei no estúdio com essa música ali, eu disse, meu amigo, você descobriu uma mina. Com um detalhe, a música tinha uma segunda parte, a mesma melodia, com uma segunda parte que era assim, desde que nós nos vimos, sei que sentimos a mesma emoção, eu me apaixonei e te entreguei o meu coração. Aí a Lipe, muito inteligente, disse, esquece a segunda parte que você não vai fazer um filme não, meu irmão. Você deixa sendo música, porque aí você vai contar a história do final e deixa tudo no ar. Não bota a segunda parte, não. Aí eu cantei a música só a primeira parte e foi aquele sucesso. Se tivesse botado a letra tradicional, não tinha acontecido, que era uma história, virava um filme. Virava um filme, é verdade. Aí mudou tudo, né, Fernando? Assim, mudou demais, cara. A dinâmica de show mudou, a venda dos 80 mil cópias. Foi, ela começou no primeiro mês de lançado, ela vendeu 9 mil exemplares, 9 mil LPs. Aí quando chegou nessa venda, nesse sistema de vendagem, eu fiquei surpreso. Porque eu tinha um programa na Rádio Tropical na época, chamado Geração Colorida, certo? Que foi assim de Paulo que sugeriu até o título. E eu fiquei surpreso quando o cara me ligou e disse, rapaz, pede licença do teu trabalho aí, que a música já vendeu 9 mil discos, o sucesso. É sucesso em Fortaleza, em Belém, e vamos trabalhar no Nordeste. Aí o que é que eu fiz? Aí mudou da água para o vinho, né? Aí eu fui fazer Recife, João Pessoa, Maceió, Fortaleza, Rio e São Paulo, programas de TV, com um divulgador à disposição. Meu amigo, outra história. Passar de avião, eu digo, caraca, eu me beliscava, né? Não é possível, mas é resultado de muita luta, né? E foi um estouro. Então eu fiz esses estados com um divulgador à minha exposição. Estive no programa de Arnaldo Raiol, que era Festa Baile. Estive lá com Naim, na Rádio Capital do Rio de Janeiro. Estive com Adelson Alves, que era o cara que tem um programa na Rádio Globo, que era um sucesso absoluto. Fiz a imprensa, fiz tudo, e cantando as minhas músicas. Cantando Garotinha e divulgando Garotinha. E a partir daí a música, graças a Deus, eu não estou aqui para exagerar, graças a essa música eu ganhei notoriedade nacional. Por quê? Eu fiz show Paraíba, além do estado, é claro, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, nos territórios, não eram mais, já eram estados, né? Rondônia, Acre,
Roraima, fiz também no Ceará, muitos shows. Eu não parava de viajar, mas eu era um artista regional e eu sempre tive essa sensação de que eu sabia que eu tinha até um tempo hábito de sucesso. Eu me programei, então, para ser sucesso durante 5 anos. Me programei, entendeu? E gravei vários LPs. E cada LP meu, ele passava dos... Isso aí é comemoração do Corpus Christi, né? Isso, Corpus Christi. Corpus Christi, beleza. Aí então a música foi e me abriu os caminhos, sabe? E eu passei a fazer show, até sou citado no dicionário Ricardo Cravo Albino de música, entendeu? Sou citado, entende? E a música foi uma perspectiva muito estranha. Agora continuei fazendo show em circo, entendeu? Um cachezinho, não tinha cachê o circo, sempre foi portaria, né? E eu fiz muito show pelo Nordeste inteiro, pelo Norte, entendeu? Muito show, eu trabalhei muito. Já não dormia no picadeiro e nem voltava no carro da feira. Meu amigo, no garimpo, show no garimpo. Eu posso contar uma historinha do garimpo? Claro. A Lipe me disse, rapaz, vai pro garimpo que é onde rola a grana. Aí eu fui fazer um show no garimpo, fui 2 temporadas. A gente ia pela Transbrasil de avião para Belém, e em Belém pegava um voo da Taba para... Aliás, ia para Belém. Aí, em Belém, para fazer show no garimpo, você pegava um voo num avião menor e ia para Itaituba. De Itaituba para o show no garimpo eram aqueles aviões pequenos, cara. Fiz 3 temporadas no garimpo. Numa delas, meu irmão, o que aconteceu? Eu ganhava em dólar. Nossa. Era $5 mil. Para mim, todo mundo ganhava em dólar na época. Aí um dia eu comprei comprei um carro, né? Um Passat, né? Que eu chamava, o carro era um carro mamão, porque de vez em quando morria no meio do caminho, na estrada. Eu fui fazer uma vez, o garotinho estourado, eu tinha comprado um carro há um mês, aí eu me empolguei, passei ali no Alecrim, na festa Sebastião, estava tocando Um Gole a Mais, sabe, amor, tudo que ia acontecer. Aí eu me impressionei, aí fiquei emocionado e o carro morreu. No meio do pessoal, caraca, aí começaram a empurrar o carro. Aí uma pessoa me reconheceu, o cantor, o carro do cantor é mamão, vamos empurrar, mamão. E pior que o carro era amarelo, da cor do mamão mesmo, sabe? Cara, aí eu rezando e os caras empurrando o carro, dando tiro. O carro do cantor. Todo mundo, e o carro dando tiro, pegou, aí eu saí, fui embora. Bom, vamos ao garimpo. Aí depois eu comprei um Corsa 2 e depois comprei uma Belina Scala. Comprei minha casa no Tirol, certo? Onde, por coincidência, eu moro até hoje, voltei a morar lá. E tudo melhorou, graças a Deus, né? Passei a ter uma situação confortável financeiramente, certo? Aí, garimpo. Um dia me liga um amigo meu chamado Rosemiro Paiva, do Pará. Fernando Luiz, venha fazer o show de Natal aqui, no garimpo. Eu digo, rapaz, não vou fazer não, porque eu comprei um carro recentemente, eu nunca comemorei o Natal em casa. É a primeira vez que eu vou comemorar o Natal, já comprei o Natal. Eu não vou não. Ele falou, vem, rapaz, eu vou pagar você $5 mil. Não vou não. Não, $3.500, não vou não. 4 mil, não vou. 5 mil, eu digo, rapaz. Aí eu olhei assim, a Fernanda pequenininha, arrumando lá a árvore de Natal, eu digo, rapaz, eu não vou não. Tinha comprado um carro recente, ia comemorar pela primeira vez em muitos anos o Natal em família. Que quando era o Desapasto, não comemorava o Natal. Tocando em baile. Aí eu digo, rapaz, não vou não, bicho, não vou não. Rapaz, $5 mil, tu não vem, não vou não. Eu falei, pô, tá, tudo bem. Aí não fui, né? Aí, uma semana depois me ligou o cara, Fernando Luiz, tu tem muita sorte, cara. Nasceu com o bumbum virado para a lua. Eu digo, mas por quê? Você não quis vir para aquele show, não pôde vir? Aí eu contratei Adelino Nascimento, é um cara, nome fantástico do brega, já morreu ele, inclusive. E que foi que o piloto se perdeu na selva, meu irmão. Nossa. E o que aconteceu? Rapaz, ele se perdeu. Para sorte minha, eu conhecia lá a região e orientei ele para parar num garimpo abandonado. E o cara pousou com o combustível já se acabando. Pousou no garimpo, entendeu? E a gente ficou a noite dentro do avião, preso no calor, com medo de onça, não sei o quê. Eu disse, mas rapaz, poderia ter sido você. Eu. Mas, graças a Deus, o dinheiro, como não é tudo para mim, deu tudo certo, então. E haja comentário, tem comentário aqui. Geraldinho Carvalho. Geraldinho, um abraço. De Brasília. Eu sou fã dele. Fernando Luiz é história, faz parte da nossa memória. Isso, Geraldinho certamente ouvia.
Gatinho. Ana Maria Araújo, médica que foi entrevistada da edição anterior. Muito bom. Valeu, Ana Maria. Excelente médica e escritora. Gerson Luiz. Fernando Luiz. Mais novos. Isso. Além de artista talentoso, é um ser humano da melhor qualidade. Meu abraço aqui de... Quais novos? De Cerro Alto. Cerro Alto. Cerro Alto. Eu estive lá. Alô, Gerson. Região Seridó. Valeu, Gerson. Jeff Mir, aqui de Natal. Quando era criança, compramos uma vitrola e o primeiro disco a colocar na vitrola foi Fernando Luiz. Pequeno com 2 músicas. Isso em Belém do Pará. Um compacto simples. Aí, as músicas era Onde Ela Está, Onde É Que Ela Está, Eu Não Sei. E a outra era Padre para o Casamento. Isso. Chorei quando o sino badalou. Pô, um compacto simples. Muito bom. Ricardo Nelson, por favor, cerveja. Obrigado. Quer alguma coisa, Fernando? Não, além da água? Obrigado. Suco? Não. Obrigado. Lula Belmont. Olá, Lula Belmont. Isso aí. Olá. Lula. Lula Belmont, que é o comandante em chefe do Bardalos, e criador do Bloco das Quingas. Rapaz, é um grande articulador cultural. Eu sou fã desse cara, viu? Tudo bem, Lula é fantástico e é apoiador aqui da gente. Fernando, daqui a pouco eu conheço o nosso público. Vão pedir música. Você disse que ia tocar uma música. Vou ver se eu toco pelo menos 2, né? Bora, isso. Com certeza. Obrigado, Ricardo Nelson. Quer tocar uma agora? Pode ser. Vamos lá. Eu, como violonista, sabe, eu toco apenas para compor minhas músicas, sabe? Eu tenho umas limitações, não precisa nem dizer, as pessoas vão saber. Vou fazer aqui rapidinho uma música do meu terceiro LP, né? Espero não errar, certo? Chama-se Quem Ama Perdoa. E essa música foi muito sucesso na época, inclusive Fortaleza foi um estouro no Pará também, porque ela diz assim, quem ama perdoa. A letra dela é tipo assim, o cara trai a mulher, entendeu? Mas é traído por ela também. E no que é traído por ela, ele admite que vai perdoar. Até um... Ficou 0 a 0 então. 0 a 0 Vou mostrar ao mundo que te quero, não importa o que eles vão dizer. Estou aqui sozinho, ainda te espero, vivo me guardando pra você. Sei que é muito triste amar alguém que me fez um dia em gratidão, mas me lembro bem, te machuquei também e você me deu o seu perdão. É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa. É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa. Vem me ver agora, o nosso amor implorar. Vem aproveitar as coisas boas. Eu não tinha tocado essa música antes. Quase que eu não acerto, não tocava antes, mas tocou aqui na conversa. Eu falei assim, vou tocar Garotinha. Aí me atrevi me deu essa música, mas estou perdoado, não é verdade? É claro que está perdoado. O violonista está perdoado. Quem ama perdoa. Obrigado. A gente ama você. Obrigado. Legal, deu certo. Mano. Ei, que bom, bacana, cara. Pois é. Opa, obrigado, Águio. Obrigado. Fernando, vamos continuar. Só que aí, depois de Sucesso Garotinha, você se consolidou, você disse que aí comprou sua casa, carro, virou. Só que você diversificou, você virou produtor cultural, você começou com projetos ótimos, como o Talento Potiguar. Como é que foi essa diversificação, Luiz? Tipo assim, eu não vou ficar preso a isso, a cantar, eu vou expandir, como até hoje expandiu. Como é que foi esse processo? É o seguinte, eu comecei a perceber que, apesar de ser de uma família humilde, a minha família, eu não conheci meu pai, né? A minha família, eu fui criado com a ajuda de um tio, que era motorista de caminhão, de uma tia, e minha família é matriarcal. Eram 2 irmãs, minha mãe, minha tia e minha avó. Então eu comecei a perceber que eu tinha outras aptidões. Eles me deram uma boa educação, eu frequentei bons colégios lá em Nova Cruz, entendeu? E eu comecei a perceber que eu tinha que fazer outras coisas, porque eu sabia que a vida de artista já tem um limite. Eu imaginava assim, um dia o sucesso vai embora. Eu sou um artista regional, eu não tenho pretensões de ser um artista nacional, porque não é meu foco. Aí eu comecei a perceber o seguinte, que eu tinha que fazer alguma coisa pelos artistas da cidade do Natal. Aí eu criei aquele projeto que se chama Show das Comunidades. Isso. Show das Comunidades. Exatamente. Foi um projeto que fiz 101 shows durante 10 anos em todos os bairros de Natal. Primeiro era o palco da Urbana, entendeu? A Urbana me dava o palco e eu conseguia alugar o som com a ajuda dos comerciantes do bairro, certo?
Depois de 5 anos, parece pouca coisa, mas você imagina, 5 anos. Aí depois eu consegui um patrocínio da Cidade das Dunas, a quem eu até hoje sou grato, ao Augusto Maranhão, entendeu? Ele me apoiou. E eu mudei a estrutura e passei a fazer no caminhão baú, certo? Através da lei de Jalma Maranhão, certo? E através da lei de Jalma Maranhão, o projeto cresceu. Aí eu tive a ideia de fazer um programa de TV. Bati em algumas portas, não consegui nada, até que em 2008, eu consegui aprovar o projeto e consegui captar. Aí eu comecei a fazer na TV Tropical. O resultado do programa está no ar há 13 anos, certo? Numa luta intensa, porque tem a coisa da aprovação de contas, entendeu? Controladoria, mas a gente está aí firme e forte. Aí então eu passei a, digamos assim, a ter esse foco de defender o brega. Porque a partir de então, eu comecei a perceber que nós éramos discriminados. Porra, cantorzinho de circo, era assim. Eu perdi alguns shows, já quando era sucesso, porque eu ia no circo na cidade, às vezes até por gratidão, porque os caras tinham me dado oportunidade antes. Aí o prefeito queria me contratar e alguém dizia, não, esse cantorzinho vem aqui no circo. Perdi muita coisa, mas não me arrependo. Aí eu comecei a trilhar esse caminho e a partir daí eu comecei a ler, a pesquisar sobre o brega, sobre a música. Eu sempre gostei muito de ler. Eu fiz uma vez um projeto chamado Brega e Chique, com um empresário do Rio de Janeiro, Aloysio Silva, que era empresário de Carlos Alexandre. E numa dessas temporadas estava o Odair José. Eu conversei com o Odair José e ele já era discriminado na época. Eu digo, por que essa discriminação? Aí eu comecei a bater nessa coisa de defender os artistas, fundei a associação, a Andar, que fez 21 anos de existência agora, e a gente começou a fazer campanha para divulgar os artistas, e a partir daí você vai se estimulando e vai despertando, abrindo os olhos. Qualquer artista hoje, independente do estilo, ele tem que estar antenado com as coisas. A dificuldade do artista popular, do artista que não tem aquela formação cultural, que não é obrigado a ter, é exatamente não lidar com a burocracia. Mas o artista brega, o cantor popular, se ele tivesse uma formação muito intelectual, ele nem iria compor o que ele compõe, porque ele não ia viver o dia a dia, entendeu? As músicas fáceis, entendeu, que às vezes são discriminadas, é porque são compostas por pessoas que viveram no dia a dia situações que os inspiraram. Aí eu comecei a batalhar, a defender o estilo e criar os projetos, passei a me interessar pela leitura, tive a ideia de começar a escrever alguma coisa, escrevi para alguns jornais, na época tinha o jornal Metropolitano, lá de Parnamirim, que eu escrevia toda semana, e a partir daí eu me despertei. E passei então a fazer o quê? Fazer o que eu acho que todo artista deve fazer, procurar dentro das suas limitações, estar informado, entendeu? E ter alguém que lhe ajude. Eu tenho do meu lado minha esposa, que é muito atuante, entendeu? E tem a minha filha Luanda, porque a mais velha mora em São Paulo, também me ajuda muito nesse processo. E a gente está aí, dia a dia. E outra coisa, você tem que se reciclar. Carlos Alberto já dizia assim, há muito tempo atrás, quem não se renova é renovado. Isso. No sentido de ser substituído, né? Pois é. E então, aí eu criei essa coisa de me transformar em produtor cultural, não por como é que se diz, orgulho, ou, sei lá, querer ser o tal, mas obrigação minha. Por exemplo, poucas pessoas sabem, eu me formei em gestão pública. Eu ia perguntar isso, na FACEX. Na FACEX foi. Por quê? Porque eu tinha dificuldade em lidar com a prestação de contas, com a burocracia. Eu tive que fazer faculdade, eu com 56 anos, eu voltei para os bancos da escola, entendeu? Para me antenar, entendeu? E foi muito útil para mim, porque o artista ele tem a obrigação, hoje mais do que nunca, de procurar se inteirar. Muitos artistas populares, cantores, eles perdem oportunidades porque têm dificuldade de lidar com a burocracia. E não é problema, não é nada assim, digamos assim, que a gente critique, mas é uma obrigação que o artista tem, entendeu? Então eu estou aí, né, nessa área e por conta disso comecei a ser chamado de produtor cultural, a ser convidado para fazer projetos, e aí estamos aí até hoje, cada vez mais procurando, entendeu, se antenar para não ficar fora da cena, é verdade? É importante demais. E o talento, além do show das comunidades, o talento potiguar, né? O talento potiguar é o seguinte, quando eu comecei a fazer o show das comunidades, a primeira-dama, a então primeira-dama, Ruth, a esposa do presidente... Enfim, Ruth Cardoso. Esposa de Fernando Henrique. Que ela já faleceu. Também faleceu, é verdade. Ela tinha um projeto chamado Comunidade Solidária. Comunidade Solidária. Aí, quando eu botei show das comunidades, na associação me criticaram. Show das comunidades? Pega de comunidade, faz show dos bairros que tem em Fortaleza e que tem em Recife. Eu digo, é por isso que não vou fazer. Eu já tenho em Fortaleza e Recife.
é show das comunidades, eu queria ir para os bairros. Eu sabia que tinha, que eu participei muito do show de Fortaleza, junto com a Eliane, no começo da carreira dela, em Recife também. Eu digo, não vai ser show das comunidades. Foi uma briga. A nossa associação tem uma diretoria, né, já houve mudanças, mas na época eu tive que enfrentar os caras. Não, eu bati o pé, não vai ser show dos bairros, vai ser das comunidades. Resultado, 11 anos o projeto existiu. Parou de existir por conta da violência, entendeu? E também, lógico, da dificuldade financeira. Mas aí, para mim, é uma parte importante da minha história, porque virou uma referência, entendeu? Virou uma referência, entendeu? Um projeto pioneiro no Brasil, não tem nada igual, entendeu? E isso me estimula a continuar lutando e trabalhando. Perfeito. Estou aqui conversando com Fernando Luiz, cantor, compositor e produtor cultural, com bate-papo ótimo. Repetindo que você pode mandar perguntas aqui. O Fernando Luiz já respondeu algumas perguntas. Fernando, fala sobre música brega. Você falou sobre música brega. Eu acompanhei, como espectador, como jornalista, todo o processo da música brega. Realmente teve um período... Opa, agora é com... Nossa, isso tudo de... Nossa, tem coisa dessa aqui. Deixa eu ler aqui. Aí eu faço a pergunta sobre música brega. Nelson Rebouças. Nelson! Direto do Porão das Artes. Um abraço. Light 1. Sou fã do talento, garra e simplicidade desse cara, o qual já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos, como Poticanto, Banho de Brega, juntamente com Bartô Galeno e a saudosa Ana Fernandes. É verdade. E também seu aniversário de 50 anos. Que bacana, né? De música, 50 anos de música. De música, exatamente. Lembrou coisa dessa. Valeu. Simone Lima, que está aqui no Bardalos. Que bacana essa conversa. Muitas histórias que nos alegram e também emocionam. Beijos pros dois. Valeu, Simone. Beijo. Aí, Simone Lima. Uma particularidade do Fernando é que ele é um excelente palestrante espírita. Mais um assunto para a gente conversar. Entra aqui na pauta. Marluce de Souza, sempre presente. Ele fez parte da minha infância, garotinha. Isso aí vai ter um monte de gente. É verdade. Roberto Homem, eu também. Eu não sei se eu também é que ele estava com Nelson Rebouças ou se também fez parte. Alguma coisa fez parte da história dele. Né? Tá bom. A gente vamos ficar aqui em contato, Roberto. Cláudia Borges, direto de Macaíba. Grande artista, grande figura. Fernando Luiz, além de gigante em talento, é também humilde. Programa show. Parabéns, Cefas. Valeu, Cláudia. E tá chegando comentário, Fernando. Vamos ver como é que eu vou fazer a minha pergunta aqui. Valdec Moura, grande figura da música popular. Fale um pouco sobre sua amizade com o Carlos Alexandre. Mais uma pra pauta. Eu ia fazer essa também. Valeu, Valdec. Estamos com sintonia. Joelma Tavares. Minha esposa. Exatamente. Batendo palmas. Te amo, gata. Roberto Homem. Fernando Luiz é o emblema da música potiguar. Mais do que um artista genial, ele é fomentador da nossa cultura. Sou fã, tive a felicidade de entrevistá-lo e conhecer sua história em detalhes. É verdade. Que bacana. E Roberto Homem é pesquisador da música. Com certeza. Compositor. Fernando Albuquerque, um abraço pro meu Fernando, abraço. Fernando Albuquerque, que é empresário e esposo de Deusa do Forró. Que foi entrevistado aqui, deu uma entrevista maravilhosa. Demais. Valeu, Fernando, um abraço para você e para Deus e para sua família. Cláudia Borges. Fernando, minha amiga morreu vítima de Covid, sem ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ela idolatrava você e se chamava Ivoneide. Um grande abraço. Cláudia, a gente lamenta. Tantas pessoas, cara, né? Eu sei. Mas graças a Deus estou aqui. Eu perdi alguns amigos com Covid, perdi o meu amigo e diretor de onde eu trabalhava, Pinto Júnior. Pinto Júnior. Do Potiguar Notícias. Aliás, inclusive, as coisas que estão lançando no livro dele. Isso foi agora recente. Enfim, lamentamos, Cláudia, mas ela está num lugar bacana. Com certeza, melhor que aqui está, com certeza. Melhor que aqui e assistindo. Cláudia Borges. Cláudia de São José do Mipibu. Você está em São José do Mipibu e não mais em Macaíba, tem razão. Beleza. Deixa eu fazer as perguntas das pessoas antes da minha. Fique à vontade. Qual é? Bom, o Valdec está perguntando. Fale um pouco sobre a sua amizade com o Carlos Alexandre. Carlos Alexandre pai, né? O Carlos Alexandre filho. Júnior faz shows também. A gente vai falar sobre isso, sobre música brega. Enfim, sua amizade com o Carlos Alexandre. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu morava em São Cristóvão, já trabalhando na agricultural. Aí o meu filho, Stephenson, ele tem hoje 45 anos, na época ele tinha 5 anos, ele andava assim pela casa. Tetitela, tetitela. Eu falava, porra, que música é essa? Que música horrível é essa? Eu estou sendo sincero, né? Porra, porque no prédio que eu morava, ao lado tinha uma obra. E os pedreiros, no domingo, só dava o dia inteiro, sábado e domingo era feiticeira. E eu não
vou ser muito sincero, e eu, se eu não tenho preconceito hoje contra a música, infelizmente, por morar no Rio de Janeiro naquela época, eu tinha uma visão estreita e eu não gostava desse estilo. Mas, quando eu morava em Nova Cruz, eu via Newton César, Arnaldo Timóteo, tudo, e nos Apaches mesmo eu cantava as músicas populares que as bandas não cantavam. Então o que acontece? Aí passou o tempo, eu um dia estava em São Paulo, lá na avenida, não lembro bem o nome, no Hotel Jandaia. Aí eu passei em frente ao hotel, que eu ia fazer um lanche, trabalhando pela Abril. Aí tinha um Fusca parado na porta do hotel e desceu saiu do hotel um rapaz jovem, com um terno todo vermelho, berrante, de Carlos Alexandre. Eu só fiz olhar, era ele, não me conhecia. Pois bem, coincidiu de eu me tornar um sucesso aqui no estado e no Nordeste, e algumas vezes tive a oportunidade de encontrá-lo, inclusive algumas vezes em São Paulo, no programa do Bolinha. Cara, mas é impressionante, o cara era endeusado demais. Endeusado. Onde chegava na multidão. E outra coisa, generoso. Generoso. Um dia, Carlos Alberto me contou essa história, ele estava no Recife, estourado, sucesso total. Aí Romildo, que era o divulgador dele, na época em São Paulo, olhou para uma veraneira que ele tinha e falou: mas rapaz, um dia eu vou ter um carro desse, Alexandre. E Carlos Alexandre via muito a ele. E Carlos Alexandre disse: pai, eu gostava do carro, o carro é seu. Deu o carro pro cara, bicho. Nossa, deu o carro. Deu, generosidade. Nossa. Então eu conheci Carlos Alexandre no Rio e São Paulo, mas mais próximo daqui, eu conheci quando eu criei a Noite do Cantor Potiguar, que começou lá no Luar do Sertão, que era na Avenida 9, e estava todo mundo lá, e um dia chegou a casa sem ser convidado. Era só artistas, eu, Jorge Luiz, Paulo Márcio, entendeu? Macau, que era um cantor que começou aqui, e ele chegou lá e deu uma canja. Aí eu comecei a admirá-lo. E depois nós fizemos um show em Açu, promovido por J. Belmont, irmão de Lula, em Açu, eu e Carlos Alexandre. Nesse dia eu peguei uma carona de volta com ele para Natal e ficamos amigos. E um dia ele me ofereceu uma feijoada para mim e para minha esposa. Nesse tempo eu era casado com a mãe de Fernanda. Quando eu cheguei lá na casa dele, fui muito bem recebido, e ele serviu uma feijoada em prato de porcelana. Caraca, feijoada em prato de porcelana, eu prato de barro, tudo bem, legal. E ele me deu nesse dia os LPs dele, toda a coleção dele, não autografou. Eu disse: bicho, autografa? Falei: não, eu já vi o cantor autografar LP para cantor, para colega, não vou autografar não. Não autografou, eu tenho até hoje os LPs todos sem autógrafo dele. Depois, um músico dele me disse que ele ficou sem graça, porque todo mundo sabe disso, não é nenhum demérito na memória dele. Ele era uma pessoa que tinha era padeiro, humilde, entendeu? E ficou sem graça de autografar, porque eram muitos LPs e ele ficou sem graça. O Niltinho de Acari que falou isso. Aliás, o Niltinho de Acari é compositor, tocava com Carlos Alexandre e era músico dele. E um dia contratou um show, eu fui contratado para fazer um show em Catolé do Rocha, e Niltinho acertou comigo um show, que ele não tinha exclusividade com Carlos Alexandre, fazia muitos shows. Nesse mesmo dia, Carlos Alexandre foi procurá-lo lá para ir viajar com ele, ele se escondeu, porque já tinha acertado comigo, e não viajou. Aí o Carlos Alexandre contratou outros músicos, dentre eles um guitarrista que foi no lugar de Niltinho e morreu num acidente também. A vida, né? A vida. Então eu me tornei assim, não muito próximo, mas assim, muito, digamos assim, simpatizante demais da humildade dele, do talento. O cara é talentoso demais, cara. Compunha com uma facilidade, entendeu? Senhor delegado, cara, quem é que vai botar isso em música, pô? Aí depois fez outra música pedindo desculpa ao delegado, porque, pô, era um cara inteligente, um gênio. Ele ganhou, inclusive, disco de ouro do primeiro ao último que gravou, todos os discos dele. Nem Roberto Carlos conseguiu isso. Roberto Carlos cantava no João Gilberto no começo da carreira, cantava para dentro, você sabe disso, né? Aí gravou um compacto chamado João e Maria. Não vendeu 1000 cópias. Não vendeu 1000. Roberto virou Roberto anos e anos depois. Quando ele foi substituir Sérgio Murilo na CBS, porque Sérgio Murilo era o ídolo da época, e foi cobrar direitos autorais da gravadora dele, e a CBS não gostou. Aí disse para o Roberto: tu não vai mais gravar bossa nova não, tu não canta bossa nova não. Vai gravar rock agora. E a partir daí, houve a guinada na carreira do Roberto, entendeu? Que virou não um roqueiro, mas um cantor romântico, que é, sem dúvida nenhuma, o maior do Brasil. Exatamente. E por falar em Carlos Alexandre, lembrar que Rafael Duarte, jornalista, tem um livro chamado O Homem da Feiticeira. Da Feiticeira. Que é um livro maravilhoso, uma já li, muito boa. Grande abraço para Rafael Duarte, que é jornalista do Saiba Mais. E tinha outra pergunta aqui. Peraí. Roberto Homem, Valdec... Não. Tem Fernando Albuquerque aqui, perguntando: Fernando tá tomando água?
Tá. É, Fer. eu vou ser sincero com vocês. Não é que eu só tome água, entendeu? Eu, na minha casa, final de semana, eu tomo um whiskyzinho, me atrevo a tomar, entendeu? Mas uma vez por semana, em uma dose só. Então, quando eu venho para um evento público, eu prefiro tomar água, até porque água é bom para a saúde. Eu, como um jovem da terceira idade, tenho que tomar bastante água, não é verdade? É isso aí, Fernandão. Admirado por isso. Em alguns eventos, de repente, eu arrisco um whiskyzinho, mas é muito raro, e o Fernando sabe disso. E Fernando só me vê bebendo aqui no programa, porque é conversa de botequim, mas eu bebo água também. Tem a ver, tem tudo a ver. E botequim também serve água, né? Tanto que aqui tem água mineral, não é verdade? Mineral, Eu às vezes bebo também. Verdade. Fernando, deixa eu lhe fazer a pergunta justamente sobre brega. Eu, como jornalista, como ouvinte, e por adorar música popular, música brasileira, eu percebi que durante alguns anos o brega realmente sofreu preconceito. Muito preconceito. Muito. Me parece que aos poucos isso foi sendo revisto. Nando Reis gravou um álbum sobre brega. Fogo e Paixão. Fogo e Paixão. Regravou Daí José. Outros cantores resgataram. O próprio Caetano Veloso regravou Fernando Mendes, né? É verdade. Enfim. E recentemente o governo do estado colocou o Dia da Música Brega naquele evento maravilhoso na Rampa. Eu só não fui porque estava em outro evento profissional. Celebrando a música brega. Como é que você está vendo isso, Fernando? Essa retomada, até pela nossa entrevista, o que você está vendo de gente falando de Garotinha e falando de música brega e de outros cantores, o próprio Casal Alexandre citado, me parece que está havendo uma retomada, não é isso? O brega, eu quero até, antes que esqueça, agradecer ao deputado Baldo Fernandes, porque há 3 anos atrás eu descobri que tem um dia do brega estadual em Recife. Eu descobri. E quando surgiu isso, aí eu digo, não é possível, aqui em Natal tem que ter, porque o maior nome da música brega do Brasil é Casal Alexandre. Aí eu sugeri ao deputado que criasse esse dia. E ele humildemente reconhece isso, sugeri a ele, conversei com alguns artistas e criamos esse movimento. E realmente foi aprovado por unanimidade. É no dia de aniversário de nascimento de Casal Alexandre, 1º de junho. Exatamente. Certo? É um projeto que vai abrir muitas portas. Agora, os artistas têm que fazer a sua parte. A lei existe, mas os artistas têm a obrigação de se compenetrarem da importância de se manterem atualizados, certo? Atualizados e para se ter facilidade de participar de edital. E as prefeituras precisam, nos seus eventos de aniversário da cidade e emancipação política, contratar artistas brega e pegar um da cidade e trazer de fora do estado, aliás, dentro do estado, mas de Natal, um artista com perfil brega, porque vai incrementar o mercado. Caetano Veloso, eu sempre gostei muito de pesquisar, ele gravou em 1972, sendo nem acidente, sabe? Um LP chamado Araçá Azul. Araçá Azul, um disco totalmente experimental, não vendeu nada. E ele gravou Tu Me Acostumbraste, Tu me acostumbraste a todas essas... Eu digo, cara, 1972, Caetano Veloso. Depois ele achou pouco e gravou Disse o Campônio a sua amada, Coração Materno. Eu digo, caraca, Caetano. Continuou achando pouco e gravou o quê? E agora, que faço eu da vida sem você? Uma música que eu tocava nos circos me acompanhando ao violão, cara. Fernando Mendes, meu amigo, bregaço, meu Deus do céu, que maravilha. Então, o estilo foi discriminado, mas é um absurdo, porque em Natal nós demos ao mundo Trio Iraquitã, cara. Trio Iraquitã foi um trio que viajou por 55 países, só perdia para o trio Los Panchos. Saiu de Natal direto para a Guiana Francesa, de lá foi para o México, e depois do México veio para o Brasil, já sucesso internacional. Entende? Então nós temos a alma brega. Nós temos, até Leno, que era roqueiro, Deus levou há pouco tempo, que era roqueiro, ele fez a sua maior pobreza, sua maior riqueza foi, o maior sucesso foi pobreza. Todo mundo tem um amor na vida, e que é considerado brega. Então, hoje em dia, brega é sinônimo de versatilidade. O brega é o único estilo musical que comporta todos os outros. Você vai no Spotify, vou falar aqui, não é comercial, aí você vê lá Roberto Carlos, Antônio Marcos, Valdir Soriano, Fernando Luiz e a Patrícia Pilar fez um documentário sobre o Valdir Soriano, é excepcional, resgatou. Então é uma conquista muito lenta, mas nós temos que entender que o nosso estado tem alma brega e não é vergonha, não. Não é vergonha, por quê? Porque a música brega, você canta bolero em ritmo de brega, você canta forró em ritmo de brega, você canta tudo. Então ela comporta e agrega vários estilos. Perfeito.
A produção está dizendo que já passou 1 hora de programa, Fernando. Eu Já? achava que era uns 25 minutos. O papo tá. Mas dá pra gente fazer mais perguntas aqui. Vamos falar sobre sua veia de escritor. Tem um livro aqui. Tá com o livro aqui, Dias Cinzentos, Noites Douradas. Você tem outros livros também. Tem. Fernando, como é que é essa veia de escrever? Como é que você começou a escrever? Qual é a sua percepção sobre seus livros? Que são muito bons. Fala um pouquinho sobre o Fernando Luiz, escritor. Vou falar então. Obrigado por abrir esse espaço para falar sobre isso. Eu escrevi um livro chamado Sorrisos, Lágrimas e Canções, que foi o meu primeiro, certo? Há uns 15 anos atrás. Esse eu tenho. É muito interessante. Você lembra da época, né? Você foi lá, me entrevistou e tudo. É isso? Sorrisos, Lágrimas e Canções. Aí depois eu escrevi um outro chamado Com a Boca no Trombone. Eu peguei os artigos que eu escrevia para o Metropolitano e transformei em livro. Bom, enfim. E esse aqui, que é o quinto, Dias Cinzentos, Noites Douradas. O primeiro capítulo, que é uma narrativa só sobre Nova Cruz, que é a minha viagem de ônibus de Natal para Nova Cruz, é dedicado à minha cidade. Agora, os outros capítulos falam de quê? Da cena cultural de Natal. Fala da Esquebel, dos concursos, dos projetos, dos festivais. E eu fiz uma pesquisa enorme. Só que a história é uma ficção. É um romance, certo? Entre um filhinho do papai e uma garota do subúrbio, entendeu? Tem muitos desdobramentos e o final é inesperado. Foi uma pesquisa muito bacana. E por que o título? Dias Cinzentos, Noites Douradas. Por quê? Porque as noites eram douradas. Todo mundo queria namorar, dançar, se divertir, inclusive eu, é claro. Mas os dias eram cinzentos. Por quê? Época da ditadura. Chumbo grosso, meu amigo. Chumbo grosso. Eu trabalhava na Rádio Nordeste, eu era locutor. E eu tenho essa lembrança até hoje. Nós recebíamos com frequência telegrama da Polícia Federal. Não divulgar assalto a banco pelos terroristas em tal lugar. Não divulgar o Congresso de Ibiúna, que foi aquele congresso estudantil, né? Isso. Porra. Era uma restrição terrível. Então, aqui a gente conta cenas da música local, da vida local no período de 69 a 74, sim, quando eu fiz parte dos Apaches, entendeu? E tem a parte também política, sem digamos assim, imparcial, sim, apenas fazendo pesquisas, narrando os fatos. É tanto que a capa do disco, do livro, aliás, tem aqui alguns recortes da Tribuna do Norte. Eu quero agradecer ao nosso amigo Carlinhos Peixoto, né? Abriu as portas da tribuna. Ótimo jornalista e ótimo escritor. Gente fina demais. Também. Trabalhei com ele na Rádio Trairi. Com ele, com o Gerson de Castro, Ricardo Rosado, foram meus contemporâneos, só fera, meu irmão. Eu tinha que aprender com esse pessoal, né? Sim. Pois bem, então o livro, vou tomar a liberdade de dizer para você, que encontra-se à venda lá na Livraria Nobel, no Praia Shopping, na Livraria Manibu, do meu amigo Aloysio Azevedo, gente fina, e também lá na Tabacaria de Petrópolis, que é a antiga cigarreira do Tota, entendeu? Isso. Beleza, é só a pessoa chegar lá e adquirir. Pegar, adquirir. Perfeito. Fernando, por mim eu ficava conversando com você até 11 da noite. Eu ficava até amanhã. Mas eu sei que Lula vai expulsar a gente, que Lula tem um coração de ouro, mas Lula quando quer expulsar, expulsa. E a gente vai chegar à reta final. Certamente tem outras coisas que eu devia ter perguntado. Mas vamos acabar com o garotinho, não é isso? É verdade. Quero ver se eu acerto, que eu me emociono demais quando faço essa música ao vivo. Me emociono e também, eu como violonista, sou um cantor razoável. Amigo, quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Eu é que agradeço, Fernando. Muito importante esse espaço. E a gente sabe que é o seguinte, eu canto brega, mas não penso brega. Obrigado. Obrigado, Fernando. Foi numa noite linda, eu me lembro ainda do interior. Foi naquela casinha e a garotinha me olhou. Nada ela quis falar, mas no seu olhar havia pureza. No meio de tanta gente, ela era diferente, ela era uma beleza. Vem, garotinha bela, qual o nome dela? Não sei não, senhor. Só sei que meu coração não está aqui não, foi pro interior. Mora naquela casinha com a garotinha que vivo sonhando. Vou embora da cidade
pois a felicidade está na onça me esperando. Eu vou embora da cidade, pois a felicidade está no bar da luz me esperando. Valeu, pessoal! Valeu! Um abraço! Obrigado! Fernando Luiz, até o próximo Conversa de Botequim. Obrigado a todos e todas. Até mais. Fizeram